Olá, eu sou Laísa Conde, sou uma mulher de cabelos pretos, solto, uso uma blusa preta, sou branca, tenho um fundo com uma janela e um pequeno murozinho. E estou aqui, né, apresentando uma pesquisa, um resumo, com o assunto trajetória de dois alunos no ensino técnico em mecânica. Como eixo principal, educação inclusiva e equidade, sendo eu como autora principal e segunda autora, Adriana Sintra de Carvalho Pinto. Somos da Universidade de Taubaté, Unital. Bem, como uma introdução, vocês podem ver, existe dois alunos surdos, eles estão sendo realizada uma entrevista e estão ali, então, fazendo depoimento, né? E esse estudo investigou, né, sobre a trajetória desses dois alunos surdos no curso técnico em mecânica, em um dos campos do Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação, no interior de São Paulo. Pesquisa, então, ele nos revelou algumas dificuldades apontadas por eles na comunicação, algumas barreiras na acessibilidade, sobre a importância do tradutor-intérprete de Libras no processo educacional. E como objetivo dessa pesquisa, buscou compreender, né, essa trajetória desses dois alunos surdos do curso técnico em mecânica, focando principalmente os desafios que eles enfrentaram, tanto na comunicação e no aprendizado. E, além disso, fomos identificar algumas estratégias utilizadas pelos professores e intérpretes para tornar o ensino mais acessível e eficaz. Como metodologia, a gente usou então uma abordagem qualitativa, utilizando uma entrevista semi-estruturada para a coleta de dados. Então, esses dois alunos surdos começaram a relatar suas experiências, né, desde a entrada, que iniciaram em 2023, ao longo da sua percorrência dentro da instituição. Eles foram, então, falando, né, sobre como foi o contato com os professores, a presença do intérprete, né, as provas, a comunicação, o contato até com os colegas para a realização de trabalhos, né? E então a gente foi observando então alguns pontos positivos, né? E negativos também, né? Todas essas relações que foram abordadas. E as falas foram comprovadas, então, para identificar essas dificuldades estratégicas que impactaram, então, na formação desses alunos. E os resultados dessa pesquisa que enfrentaram, né, ao longo do curso técnico em mecânica, perceberam, então, a barreira da compreensão nas provas, porque eram provas muito complexas, né? O ensino de técnico em mecânica não é uma coisa tão fácil, porque também existem muitas palavras de termos técnicos, né? Que até o próprio intérprete tem que se apropriar, né? Para que pudesse realizar, então, uma boa interpretação ali e o aluno pudesse adquirir esse conhecimento técnico. E então, muitas vezes, o aluno não conseguiu realizar a prova sem tivesse ali a presença do intérprete, porque escrever, eles acham muita dificuldade. Quando existiam provas orais, né, ou múltiplas escolhas, e, né, utilizando até a própria língua deles, eles se sentiam bem melhores, né? Alguns professores utilizaram essa estratégia e foi muito bom. Então, a importância do intérprete, né? E quando existia dois intérpretes, isso ajudava muito mais eles, porque o intérprete também ele cansa, né? Mentalmente, fisicamente. E então, quando tem a presença de um ou outro profissional, vai substituindo e vai melhorando muito bem a dinâmica do ensino ali das disciplinas, que são várias, né? A cada 6 meses muda de disciplinas, muda de professores, né? E tem muitos professores que são substitutos, outros são efetivos, então isso impacta muito eles, né? Então, eles tiveram alguns desafios na comunicação com os professores, alguns
conseguiram até aprender Libras, né? Isso ajudou bastante ele no aprendizado, né? Ter esse contato com o professor é muito bom, né? Ter essa relação, esse compartilhamento, né? De poder expressar e o professor entender, né? Porque o professor que sabe da disciplina, né? O intérprete é só como um mediador. Então, alguns professores falavam muito rápidos ou muito devagar também, isso dificulta, ou a letra deles não era muito legível, então sempre tinha necessidade do intérprete ali. E também outra coisa, como resultado, que eles impactaram bastante, falaram, é o plantão de dúvida, né? Foi uma estratégia muito eficiente, né, para eles, porque só em dentro de sala de aula era muito difícil eles conseguirem absorver todo o conteúdo, né? Então, era importante ter esse momento antes, né, da aula, junto com o professor e intérprete, para que pudesse passar um pouco mais das dificuldades que eles tiveram dentro da sala de aula. Então, ali o professor reforçou um pouco mais o conteúdo, né? E conseguiram, então, assimilar melhor do que dentro de sala de aula, porque às vezes até o professor conseguiu usar alguma estratégia lá na hora, né? De algum material mais concreto, e porque no momento, em sala de aula, isso foi muito abstrato, né? Porque o surdo, ele é muito visual, então o professor há nessa necessidade, né, de ter um entendimento pedagógico para os professores, entender um pouco sobre a surdez, né, para que eles pudessem realizar mais materiais mais de forma mais equitativa, né, pudesse garantir isso para o aluno surdo. Então, como conclusão, né, é, foi evidenciado, então, algumas barreiras, né, na comunicação, as provas, né, dificuldade um pouco com a compreensão dos conteúdos, né, a importância do auxílio do intérprete ali durante a sala de aula, principalmente quando eram dois, isso melhorava bastante a dinâmica, né? Então, aqui a gente reforça novamente, né, a necessidade de uma preparação melhor aos professores, né, para eles possam saber, né, ensinar os alunos surdos, ter um domínio um pouco melhor, entender um pouco da sua cultura, né, sobre Libras, que isso é fundamental, né? Ter um pouco de recurso mais pedagógico, acessíveis para a sala de aula e implementar, né, as práticas mais inclusivas para que possa contribuir significativamente para a equidade. E além da formação desses dois alunos que conseguiram se formar, mas novos alunos que entrarem na instituição. Bem, pois essa é a minha pesquisa. Agradeço imensamente pela presença, por ter assistido. Obrigada.